gente boa. E aí, tudo bem? Tá gostando? Queridos, inscreva-se no canal, clica aí para você se inscrever, né? E nem perde muito tempo, já clica, já marca logo o sininho para você receber as notificações. Todo dia às 6 horas da manhã a gente está colocando. A ideia é um estudo, mas é impossível, querido, a gente estudar a palavra sem que tenha uma reflexão, sem que essa palavra fale algo conosco, né? Isso aí não tem como a gente escapar disso. Então a palavra sempre fala algo conosco, sempre diz algo para nós, e eu tenho certeza que a palavra vai falar profundamente contigo. Por isso, querido, compartilhe esse vídeo e outros vídeos, compartilhe essa mensagem, porque eu tenho certeza absoluta que a palavra vai falar com alguém e alguém será tremendamente impactado por ela, porque é assim que a palavra faz, né, querido? A palavra é maravilhosa, é tremenda. Então, quiser deixar também seu comentário, faça um comentário aí a respeito do vídeo, quiser dar alguma sugestão, algum livro que você gostaria de ver, a gente está vendo versículo a versículo, mas alguns textos, alguns vídeos a gente trabalha mais de um versículo por causa do contexto, tá, querido? Porque tem texto que a gente não pode falar isoladamente, como é o caso de hoje, né, desse vídeo aqui, que é Efésios capítulo 2, e a gente vai estar lendo o versículo 19 e 20, porque eles se completam, um entendimento de um versículo depende do outro. Então esse vídeo está baseado em Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. A palavra de Deus diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E aqui Paulo está citando, obviamente, as palavras do próprio Jesus, e que Jesus também já havia citado lá em Lucas capítulo 20, versículo 17, em que Jesus fala essa questão da pedra angular. A pedra angular é aquela pedra que era a pedra que dava direção, que apontava. Quanto maior ela fosse, maior era a construção. Então essa pedra angular é a pedra que dava exatamente o sentido, é a base fundamental para qualquer construção. Só que Jesus ele vai dizer lá em Lucas capítulo 20, que aquele que foi atirado na pedra, ele é estraçalhado, e aquele sobre quem a pedra cair também é estraçalhado. Ou seja, em Cristo Jesus a gente é completamente destruído de toda maldade, de todo o nosso eu, de todo egoísmo, sabe? De tudo aquilo de ruim, ele é destruído. Porque, como diz Jeremias capítulo 18, é preciso que a gente se desmanche. Então é preciso que a gente se lance nessa pedra para que a gente seja estraçalhado, para que a gente seja destruído, e Deus então nos refaça, porque essa é a essência do Evangelho. Já falei isso aqui em outros vídeos anteriores do capítulo 1 de Efésios, e os irmãos vão ouvir isso muitas vezes em muitos livros à frente, porque não tem como a gente fugir disso. A essência do Evangelho é transformação, é mudança de vida, mudança de postura, mudança de atitude, mudanças de hábitos. Deus muda hábitos, Deus muda a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, as palavras que a gente está acostumado. Deus muda o nosso pensamento, Deus transforma. Essa é a essência do Evangelho. Não tem como uma pessoa dizer que é cristão se ela não sabe dizer quem ela era antes e quem ela é agora. O que mudou nessa trajetória? Se a pessoa não sabe o que mudou, se não existe um eu antes e um eu depois de Cristo, então, querido, eu não tive esse encontro. Cristo não evangelizou para mim. A obra de Cristo não foi fundamental para a minha vida. E esse texto ele é lindo de Paulo, de Efésios 2, 19 e 20, porque fala assim, olha, vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, ou seja, você já não é mais qualquer um, você já não está mais solto no mundo, você já não é um Zé Ninguém. Paulo está falando aqui, olha, você já não é mais alguém que está solto, alguém que está perdido, mas você agora é concidadão, ou seja, você está registrado no reino dos céus, em Cristo Jesus, querido. Você foi incorporado. E aí Paulo usa uma expressão que eu gosto muito, querido, que a gente faz parte agora de uma família. Não importa se a tua família foi destruída, Isaías também vai falar, olha, não importa se a mãe abandonou, ainda que uma mãe venha abandonar o seu filho, ainda que um pai abandone, ainda que todo mundo te abandone, você faz parte agora da família de Deus.
Deus te colocou na família dele, Deus te incluiu. Lembra da história? A gente vai ver mais para frente um pouco a história de Davi e Mefibosete, que ele pegou lá, ele trouxe, sabe, ele incluiu, botou para sentar na mesa do rei. É isso que Deus está fazendo contigo. Deus está colocando você dentro de um banquete. Deus quer te dar alegria. Deus está te incluindo na família dele, querido. Em Cristo Jesus, você já não é mais sozinho, você já não é mais alguém que está abandonado, você já não é alguém que está mais esquecido. Não importa se alguém te traiu, não importa se a tua família te esqueceu, não importa se pessoas, tua esposa, teu marido, teus filhos ou teus pais te abandonaram, porque em Cristo Jesus, querido, Deus não nos abandona. E o versículo 20 fala que essa família, que esse reino, ele foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Ou seja, toda a construção começa em Cristo e os apóstolos e os profetas trouxeram a contribuição. Paulo está dizendo uma coisa muito importante aqui, que eu quero finalizar esse vídeo falando sobre isso. Querido, é impossível você aceitar Cristo, é impossível você reconhecer que você faz parte dessa família, é impossível você reconhecer a obra de Jesus Cristo e não reconhecer a contribuição dos apóstolos e dos profetas. É impossível você ser um cristão, você entender que Cristo mudou a tua vida, que Cristo mudou a tua história, que Cristo te restituiu, que Cristo fez uma obra tremenda na tua vida, se você não reconhece a Bíblia, a palavra de Deus, as instruções dos profetas, tudo que Deus disse, tudo que Deus falou, tudo que está nas Escrituras. Se você não estuda as Escrituras, querido, não tem como. É uma coisa incompatível. Quem aceita Jesus, quem vive em Cristo, tem sede por aprender a palavra, quer conhecer mais. Tudo que os profetas, tudo que os apóstolos disseram, fizeram, fala comigo. Porque eu quero saber, eu preciso conhecer. Por quê? Porque eu fui salvo em Cristo Jesus. Amém, querido? Então você não está mais esquecido, abandonado. Deus te resgatou, Deus te salvou, Deus tem uma obra tremenda, e que você tenha sede, cada vez mais sede e fome da palavra, porque é isso que Deus deseja para a tua vida. Amém, querido? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.